Salve, salve, galerinha do meu canal Química Ativa. Estamos aqui novamente, eu, professor Washington Viana, para detalhar mais um conteúdo de plena importância nos vestibulares na prova do Enem. Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre uma das propriedades específicas da matéria, e nós já vimos em aulas anteriores, né, as propriedades gerais, nós vimos as propriedades específicas, e tem uma que é de extrema importância, de extrema relevância nos vestibulares, que é a densidade. Então, na aula de hoje, iremos fazer aí uma introdução à densidade, fazer uma diferença entre densidade e massa específica. Às vezes, nos livros de ensino médio, eles tratam a densidade e a massa específica como sinônimos, e na verdade não é. Apesar que se a gente fizer a relação no aspecto matemático da coisa, em termos de fórmulas matemáticas, seria a mesma coisa. Mas em termos de valor quantitativo, não é a mesma coisa. Vamos fazer essa diferença entre densidade e massa específica, tá certo? Então vamos lá, solta a vinheta. Pois bem, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre o assunto de densidade e eu vou te dar algumas dicas de como acertar questões relacionadas a esse assunto, como é que basicamente os vestibulares, eles costumam cobrar questões relacionadas a esse assunto. Então, a gente tem o costume de observar que a densidade ela é simbolizada por essa letra D. Alguns autores consideram a simbologia da densidade por letras gregas, como Mi, como Rho, algumas letras gregas para fazer a diferença aí na fórmula matemática. Mas basicamente é a mesma coisa. A densidade ela é sempre a relação entre massa e volume. Agora vamos observar os seguintes critérios. Se eu quero calcular a densidade de um corpo, eu faço a relação da massa desse corpo pelo volume que ele ocupa. Agora, se eu quero fazer a relação massa-volume de uma substância, eu não defino a sua densidade, eu defino a sua massa específica. Densidade, massa volumétrica, também pode ser chamada assim, a gente define para um corpo. E quando eu defino para um corpo, eu considero toda a sua massa e todo o seu volume ocupado no espaço. Aí eu calculo a densidade para ele. Agora, se eu estiver tratando de substâncias, eu considero a massa da substância e o volume que a substância ocupa. Se porventura naquela massa existir alguns espaços vazios, para aquela determinada substância, os espaços vazios não serão considerados no que diz respeito ao valor numérico do volume. Mas isso não vai servir tanto para aquilo que a gente almeja nessa aula. Aí é só para a gente fazer a desmistificação daquilo que os livros didáticos eles trazem, né? Como densidade e massa específica sendo a mesma coisa. Porque se eu levar em consideração um corpo e levar em consideração a substância em si, pode ser que os valores numéricos sejam diferentes. Mas muito bem, então grava aí, ó. Densidade de um corpo é a massa do corpo pelo volume total que ele ocupa. Como é que você entende melhor essa definição de densidade? Vou te trazer aqui a seguinte situação. Imagina que eu tenha dois recipientes contendo água. E nesses recipientes eu vou mergulhar duas esferas.
Sabe-se que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Outro detalhe, aqui na química a gente trabalha com unidades para densidade, o grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa grama por ml. Em alguns casos você vai ver grama por litro, ou grama por decímetro cúbico, ou grama por metro cúbico. Tudo é questão de transformação, mas normalmente trabalha-se com grama por ml ou grama por centímetro cúbico. Lá na física, principalmente quando eles fazem cálculos de hidrostática, eles utilizam uma outra unidade, que é o quilograma por litro, tá bom? Mas, no nosso caso, vamos trabalhar com essa unidade aí. Então, voltando. Eu vou mergulhar nesses 2 recipientes com água, 2 esferas. Uma, a esfera em vermelho, tem densidade de 7,8 grama por centímetro cúbico. E a esfera em preto, seu material constitui uma densidade de 0,4 grama por centímetro cúbico. Muito bem. Mergulhando em água, nós vamos observar o seguinte fenômeno. Que, ao mergulhar a esfera em vermelho no recipiente contendo água pura, eu vou observar que essa esfera em vermelho ela tende a ir para o fundo do recipiente, ou seja, ela afunda. Já a esfera em preto, ela tende a ficar na superfície da água ou do recipiente. Por quê? Qual é a explicação para isso? Aí é que entra o conhecimento de densidade. Vimos que a densidade da esfera em vermelho é muito maior que a densidade da água, em torno de 7,8 gramas por centímetro cúbico. Já a esfera em preto tem uma densidade menor do que a densidade da água, 0,4 gramas por centímetro cúbico, é relativamente menor do que 1 grama por centímetro cúbico. Não confunda 2 coisas, densidade com peso. A esfera em vermelho vai afundar porque ela é mais pesada. A esfera em preto vai flutuar porque ela é mais maneira, é mais leve. Não é assim. Ou ela é menos pesada, né? A esfera em vermelho, ela tende a ir para o fundo do recipiente, não é porque ela é mais pesada. É devido à sua densidade, ela é mais densa do que a água. A esfera em preto tende a ficar na superfície, não é porque ela é menos pesada, é porque ela é menos densa do que a água. Então, os materiais que são mais densos afundam em contato com uma outra substância de densidade menor. Os materiais menos densos flutuam em contato com uma outra substância de densidade maior. Não confunde densidade com peso. Peso é uma outra coisa. Peso é uma relação massa vezes a força da gravidade. Tudo bem? Imagina que você tem uma balança, 2 materiais. 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. Aí eu te pergunto, quem pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Aí você me responde, professor, quem pesa mais é 1 quilo de chumbo, porque o chumbo é mais pesado do que o algodão. Está errado. O peso deles é o mesmo. 1 quilo de chumbo tem o mesmo peso que 1 quilo de algodão, porque peso é o produto entre a massa pela força da gravidade. E aqui eu estou te trazendo o seguinte exemplo. A água é um recurso natural fundamental para a existência da vida. Mesmo sendo tão importante, existem inúmeras situações que causam a poluição das nossas águas. Considerando a densidade da água, a temperatura ambiente igual a 1 grama por ml, quais dos poluentes da tabela abaixo flutuariam na superfície? Observe os dados da tabela ao fazer sua análise. Existem questões que eles trabalham esse lado, essa característica. Te dá algumas substâncias, te perguntar quem é que afunda, quem é que flutua. No caso do nosso exemplo, ele está te fornecendo aí 4 poluentes com suas respectivas
densidades, a temperatura ambiente, e está querendo saber desses poluentes quem é que vai flutuar, quem fica na superfície em contato com a água. Aí entra a questão da densidade. Quem for menos denso ficará na superfície da água. Quem for mais denso ficará na região mais profunda em contato com a água. Vejamos que o poluente gasolina e óleo comestível são menos densos do que a água. A densidade da água é 1, gasolina é 0,8, óleo comestível 0,90. Portanto, seriam os dois poluentes que ficarão na superfície do recipiente em contato com a água. Seria um exemplo. Outro exemplo. Os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional de Petróleo, ANP. Realmente, nas bombas de combustíveis, existem os densímetros, que é para averiguar a quantidade, por exemplo, de álcool presente na gasolina, a concentração do álcool na gasolina, ou a concentração de água presente no álcool hidratado, para saber se há alguma adulteração ou não. Continua. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. Pode ser que nos dias de hoje essa concentração tenha mudado, mas vamos para a questão. Vamos nos atentar ao que diz a questão. Então, o que ele está querendo dizer com o volume máximo permitido de água no álcool no valor de 4,9%? Quer dizer que numa amostra de 100 centímetros cúbicos da mistura do álcool com água, 4,9 ml ou 4,9 centímetros cúbicos é o volume máximo permitido de água. Sobraria o 95,1 como volume para o álcool. A densidade da água e do álcool anidro, que é o álcool puro, são de 1, grama por centímetro cúbico e 0,80 grama por centímetro cúbico, respectivamente. A leitura no densímetro, que corresponderia à fração máxima permitida de água, é mais próxima de. Então, temos a mistura de água com álcool anidro. Ele me deu uma informação que o máximo permitido de água nessa mistura é de 4,9% ou 4,9 ml ou centímetro cúbico. Quanto que vai marcar o densímetro? Qual vai ser a densidade próxima dessa mistura? Então, nós estamos trabalhando com densidade da mistura. Para se calcular a densidade de uma mistura, requer a seguinte fórmula. Densidade da mistura é igual a densidade da água vezes o volume da água, mais a densidade do álcool vezes o volume do álcool, dividido pelo seu volume total. Então, olha só. Sabe-se que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, vezes o volume máximo de álcool permitido na mistura é de 4,9% ou 4,9 centímetros cúbicos, considerando o volume padrão de 100 ml, ou 100 centímetros cúbicos. Mais densidade do álcool, 0,8 grama por centímetro cúbico, vezes o volume do álcool, 4,9 é para a água, sobrariam 95,1 centímetros cúbicos para o álcool, dividido pelo volume total, que é 100 centímetros cúbicos. Então, 1 vezes 4,9 daria 4,9 gramas, cancelando as unidades de volume. Mais 0,8 vezes 95,1 daria um valor de 76,08 grama, cancelando as unidades de volume. Dividido por 100 centímetros cúbicos. Fazendo aí o cálculo, 4,9 mais 76,08, melhor dizendo, dividido por 100, eu teria um valor na densidade da mistura de 0,8098 grama por centímetro cúbico. Que, como ele falou lá, ó, a leitura no densímetro, que corresponderia à fração máxima permitida de água, é mais próxima de
Letra B, 0,81 grama por centímetro cúbico. Então, o assunto de densidade da mistura, cálculo em densidade da mistura, é muito recorrente em provas de vestibulares. Outro exemplo, olha só. Já vi muitas provas trazendo esse tipo de questão. Imagina que se tem 3 recipientes não rotulados, sabe-se que em um desses recipientes contém a substância benzeno, em outro recipiente, em algum outro recipiente, contém a substância tetracloreto de carbono, e em algum outro recipiente contém a substância metanol. E aí, normalmente, ele quer saber, misturando essas substâncias em água, quantas fases dariam essa mistura, e dependendo aí da quantidade de fases, em que regiões se encontrariam cada uma dessas substâncias, assim poder identificá-las melhor. Porque quando, principalmente em questões de laboratório, quando se tem recipientes não rotulados, não é aconselhável você cheirar o recipiente, abrir próximo ao seu rosto, né, ou entrar em contato, né, com a pele. Não é aconselhável, porque vai que uma substância dessa seja uma substância altamente tóxica ou corrosiva. Então, muito bem. Primeira coisa, normalmente ele te fornece as densidades das substâncias. Do benzeno, 0,87 grama por centímetro cúbico. Do tetracloreto de carbono é 1,59 grama por centímetro cúbico. E do metanol é 0,79 grama por centímetro cúbico. Ao misturar esses recipientes, as substâncias presentes com água, que tem densidade 1 grama por centímetro cúbico, iria formar algumas fases. Aí você pode pensar o seguinte: como vão existir 4 substâncias, consequentemente vão existir 4 fases por conta da sua diferença de densidade. E aí, em contato com a água, quem for menos denso ficará na região superior, e quem for mais denso ficará na região inferior à região em que se encontra a água. Beleza. Aí você pode imaginar isso aí. Como o metanol, em contato com a água, ela é menos densa, ela ficaria na região superior, mais acima da superfície da água. Abaixo dela viria o benzeno, por conta da sua maior densidade em relação ao metanol. Em seguida viria a água, por conta também da sua maior densidade em relação ao metanol e ao benzeno, respectivamente. E nas regiões mais profundas da superfície da água, né, da região em que se encontra a água, eu teria o tetracloreto de carbono, porque tem uma densidade muito superior às 3 acima, 1,59 grama por centímetro cúbico. Só que esse pensamento ele é errado, ele é totalmente incorreto. Até porque eu posso ter, ou pode ter nesse meio, substâncias que têm assim uma certa afinidade uma pela outra. Como exemplo, o metanol e a água. O metanol e a água ele tem uma propriedade química muito considerável, que é a sua polaridade. Metanol e água são substâncias polares. E por regra de solubilidade, substância polar interage, tem forte afinidade por uma outra substância que também for polar, que acontece com metanol e água. O metanol e a água têm consideradas afinidades, até também devido às suas forças das suas ligações. A gente chama assim na química, as suas interações intermoleculares semelhantes. Metanol e água têm interação intermolecular do tipo ligação ao ponto de hidrogênio, o que faz com que essas substâncias tenham uma maior interação se comparada às demais. E isso, o que iria acarretar? O sistema monofásico ou homogêneo. Então, na verdade, a mistura dessas substâncias não daria 4 fases distintas, e sim apenas 3.
eu teria uma fase apenas para o benzeno, eu teria uma fase apenas para o tetracloreto e teria uma terceira fase homogênea para a mistura, para a interação entre metanol e água. Agora, quem ficaria na região mais superior e quem ficaria na região mais inferior e também quem ficaria na região intermediária, essas duas regiões. O benzeno ficaria na região mais superior pelo fato dele ter uma densidade menor do que as dos demais, 0,87. O tetracloreto continuaria na região inferior ao recipiente, por conta da sua alta densidade. Já a mistura, o sistema homogêneo monofásico de metanol e água, ficaria na região intermediária. Notem que eu coloquei aí a densidade dessa mistura de 0,895 gramas por centímetro cúbico, que é maior do que 0,87 e menor do que 1,59. Aí tu me questiona, professor, como foi que o senhor achou esse valor se a questão forneceu, o seu exemplo forneceu valores distintos de densidade das substâncias em separado? Eu fiz o mesmo cálculo, galera. Densidade da mistura. Chamei um de amostra 1 e o outro de amostra 2. A amostra 1 foi o metanol, densidade de 0,79, para um volume padrão de 100 centímetros cúbicos. A amostra 2, chamei de água, de 1 grama por centímetro cúbico para um padrão de 100 centímetros cúbicos. Estou considerando que essa mistura com todas as substâncias tenha sido no padrão de 100 ml. E aí, misturando 100 de metanol com 100 de água, eu teria um volume total de 200. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter que a densidade da mistura metanol e água é de 0,895 gramas por centímetro cúbico. E aí eles iriam se comportar na região intermediária às demais regiões propostas para as demais substâncias, benzeno e tetracloreto. E é basicamente assim, galera, que as questões de vestibulares elas trabalham o assunto de densidade. Diferentemente daquilo que muitos pensam, que é só pegar dados e jogar naquela fórmula D é igual a M sobre V, e isso nos dias de hoje é bastante improvável de vir a acontecer, tá bom? Espero ter ajudado aí com relação ao conteúdo e nos veremos nas próximas videoaulas, tá bom? Valeu, gente, tudo de bom, obrigado.